Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais vídeo no canal. Nesse momento eu vou estar comentando com vocês sobre um assunto que repercutiu bastante, né? Foi o desabafo do Pedro na rede social, né? Algo que viralizou, né? Muitos torcedores comentaram e o Pedro é esse jogador que ultimamente tem sido reserva no Flamengo, né? Na maioria dos jogos, né? E é aquele jogador que tem um enorme potencial, que pode ser titular em qualquer clube brasileiro, mas que no Flamengo não tem tido tantas chances, né? E por causa disso, há um falatório muito grande em cima do nome dele, né? Então muitas pessoas falam que ele está insatisfeito, que ele vai sair do Flamengo no meio do ano, que ele vai ser negociado. E o Pedro respondeu todas essas especulações, falatório, pós-partida, né? Acredito que o Pedro até demorou para responder essa galera, né? Principalmente a galera da imprensa, torcedores que acreditam em muitas coisas que às vezes não se sabe se é verdade ou não, sabe? Acho que ele demorou muito para se posicionar nisso tudo, tinha que ter falado logo antes para deixar as coisas claras, mas até compreendi o lado dele nisso tudo, porque Pedro esperou o momento certo, o momento que ele voltasse a balançar as redes, como aconteceu no jogo contra o Altos, para aí, quando ele tiver a oportunidade de realmente falar, ele se manifestar, né? De deixar algumas coisas bem claras. E foi o que aconteceu, né? Ele esteve bem dentro de campo, fez gol contra o Altos, já teve uma chance ali para fazer outro gol. E aí no pós-partida, naquela resenha lá, né, depois do jogo, né, com o repórter e tudo mais, ele foi e falou, né? Que as pessoas querem dizer o que ele tem que fazer na carreira dele, querem mandar na carreira dele. E depois ele postou um textão na rede social. E ali foi um desabafo que realmente chamou a atenção de muitas pessoas, né? Mas relacionado a Pedro, sempre tem esse falatório, sempre tem essas especulações, sabe? Mas foi muito importante ele se posicionar, ele falar desse jeito, né? Porque, vamos ser sinceros também, né, rapaziada? Ninguém aguenta ficar sofrendo, calado, críticas, ser apedrejado, todas essas coisas. Ninguém aguenta isso tudo calado, né? Em algum momento tem que falar, né? E ele demorou, mas falou. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouco mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal. Você que é um apaixonado por futebol, que está chegando aqui pela primeira vez, vou te convidar a ativar as notificações, fazer a sua inscrição aqui para você colaborar com isso tudo. Quero ver você conectado comigo aqui a cada vídeo, deixando a curtida, deixando aquele comentário sobre o que você achou da resenha, se você gostou, ou se você também não gostou, faz parte, sabe? E aqui é um canal que geralmente a gente está comentando sobre futebol, né? Esse vídeo aqui vai se encaixar numa parte da playlist bem interessante, além do jogo, quando geralmente eu comento sobre os assuntos extracampo que viralizam na internet. Muitas vezes é relacionado aos personagens de futebol, os jogadores, eles mesmos. Não é o que acontece dentro de campo, é fora de campo, nas redes sociais. E não tem nada a ver com vida pessoal, com fofoca, nada disso. Às vezes são assuntos como esse do Pedro, que viraliza na internet. E aí eu trago aqui pro canal e faço uma resenha sobre o assunto. E aqui tem, além do jogo, tem minhas aventuras na arquibancada, tem quando eu falo dos clubes, não só os clubes brasileiros, mas também sobre o futebol europeu. Tem ali o torneio de favela que tá tendo aqui na comunidade, que nunca me pagaram. Então é um canal com muitas coisas boas sobre futebol, né? Então seja muito bem-vindo aqui, senta-se à vontade. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Rapaziada, esse desabafo do Pedro na rede social, eu vi muito como uma resposta a muitas pessoas da imprensa e torcedores também. Primeiramente da imprensa, a gente pode olhar para o lado de diversos programas esportivos que o Pedro é pauta, que o Pedro está insatisfeito, que o Pedro não pode ser reserva, que ele tem que ser titular, ou até que ele pode barrar o Gabigol. E é até engraçado esse incômodo de muitas pessoas, porque se a gente for olhar, for analisar bem como que funcionam as coisas no futebol hoje em dia, a gente pode perceber que muitos clubes europeus têm um elenco repleto de bons jogadores. E muitas das vezes, tem bons jogadores no banco de reserva, porque o time titular é muito bom. Você pode perceber isso no Manchester City, Liverpool, no Bayern de Munique. No Flamengo não é diferente, o time titular do meio ao ataque é muito bom. Tem 4 jogadores ali que são praticamente substituíveis. Esses 4 jogando ali na frente, de 2019 até 2022, esses caras são excelentes. Tá? Acho que isso é bem nítido.
Então, fica muito complicado pro Pedro iniciar jogando ali. O Pedro já jogou algumas vezes com o Gabigol. Ele centralizado, o Gabigol mais jogando pelas pontas, algumas vezes, mas não dá para colocar isso em todos os jogos, não dá para colocar essa formação a cada partida. Uma vez ou outra, tudo bem. Então, acredito que a realidade é o Pedro, na maioria das vezes, na reserva, entrando no segundo tempo, marcando gols. Essa é a realidade. E não tem nenhum absurdo nisso tudo. Não tem nenhum absurdo nisso tudo. O elenco do Flamengo é muito bom. O elenco do Flamengo, o time titular ali do meio ao ataque, são jogadores muito bons. O Pedro é muito bom, mas fica difícil encaixar ele ali naquele quarteto ali da frente, sabe? Então, não tem nenhum absurdo em enxergar todas essas coisas, em reconhecer que é complicado pro Pedro jogar nesse time. Tanto que já se passaram muitos treinadores e ele nunca, até então, não se firmou no time principal. E isso não quer dizer que ele é ruim, que ele não é bom jogador, é porque os caras jogam no alto nível. É um Gabigol que a cada partida tá batendo recorde, marcando gols, perde sim muitas oportunidades, mas também marca bastante. Então fica muito complicado pro Pedro jogar. Então é necessário reconhecer isso. E outra parte que eu falei assim da torcida do Flamengo, porque tem uma ala que acredita em muitas coisas que é divulgado. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Alguns jogos atrás, teve um falatório no Twitter que a mãe do Pedro estava chorando na arquibancada porque o filho dela não estava tendo oportunidade no Flamengo. Ninguém sabe se foi verdade ou não, mas a galera esperou uma partida depois desse episódio no Maracanã, porque não se sabe se foi verdade ou não. A galera esperou uma partida depois disso tudo para pegar uma atuação do Pedro, se eu não me engano, contra o Atlético Paranaense, que o Pedro foi mal em campo, para detonar o moleque na rede social. Nesse exato dia do jogo contra o Atlético Paranaense, eu vi muitos comentários na rede social. Caraca, a mãe do Pedro tá chorando porque com essa atuação do filho em campo. A mãe do Pedro nesse momento se encontra chorando em algum lugar porque o filho tá jogando mal. Cara, isso é muito cruel de ouvir. Imagina pro ser humano ter que aguentar todas essas coisas calado. Falatória de imprensa, tema de debate esportivo porque é reserva, porque tá esquentando o banco, mãe dele chorando na arquibancada porque ele não joga. Cara, é muito difícil. É muito difícil suportar tudo isso. Então, pro Pedro é complicado. Então, por isso que eu falei que ele se manifestando, chutando balde mesmo, falando com a imprensa, depois indo para a rede social explicar algumas coisas, isso é necessário, é essencial. Ele até demorou para falar isso tudo, porque ele já deixa muitas coisas claras. Porque tem os dois lados nisso tudo, tem essa ala da imprensa brasileira, muitos que ficam batendo nessa tecla, e aí vai minando a relação dele com o Flamengo, porque vai se criando um clima como se ele tivesse insatisfeito no Flamengo, como se ele quisesse ir para outro clube, como se ele fosse para um Palmeiras ele seria titular absoluto, sabe? E aí vai criando todas essas coisas contra o jogador. E aí tem essa ala da torcida também que foi acreditando nessas notícias. Tem notícias que é verdade? Sim, mas também tem notícias que às vezes não é verdade. Às vezes é falatório aqui, falatório ali, de tanto se repetir, se torna verdade. Então, é muito cruel ouvir todas essas coisas caladas, essas crueldades, tudo isso. Então, o Pedro fez certo se manifestar, tem que falar mesmo, tem que meter o pau mesmo, tem que deixar algumas coisas claras. Ele acertou na maneira que se posicionou, essa que é a verdade. Agora, se ele vai continuar no Flamengo até o final da temporada, ninguém sabe. Mas, pelo que ele falou, pelo que eu percebi, acredito que ele não está insatisfeito no Flamengo. Ele disse que não está feliz com a reserva, né? Ninguém é feliz sendo reserva de um clube, ainda mais do Flamengo. Mas ele reconhece que é complicado jogar ali, né? Ele vai continuar trabalhando, vai continuar lutando para jogar. E a gente tem que ter a consciência também, né, rapaziada? Que a internet não é lugar para você sair detonando qualquer pessoa, você sair acreditando em qualquer coisa, já pegar isso como verdade, sair espalhando para todo lugar e sair criticando, detonando. Eu, particularmente, não vejo a situação desse jeito, né? Acredito que o Pedro, os últimos jogos, desempenho em campo, merece críticas sim, mas todo cuidado é pouco, né? Quando você está falando de um profissional do futebol, né? Muitas pessoas, às vezes, acabam esquecendo que as pessoas têm sentimento, tem um ser humano acima do jogador de futebol e, às vezes, acaba passando dos limites muitas das vezes. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que você achou dessa resenha. O que você achou desse desabafo no Pedro da rede social que viralizou. Você acha que ele acertou em ter falado tudo isso?
ele tá certo em se posicionar? Deixa seu comentário aqui, deixa sua curtida aqui para fortalecer. E é isso, rapaziada. Tamo junto.